Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu no canal, a inscrever no canal, compartilhe essas mensagens, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar com você. A palavra de Deus para a sua vida, ela está em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 2, aonde nós vamos estar meditando hoje. A Bíblia está nos dizendo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu quero estar meditando com você nessa mensagem, eu quero estar refletindo com você nessa palavra. Nós não devemos, meus amados, receber a graça de Deus em vão. E como é que nós recebemos a graça de Deus em vão? Quando nós ouvimos a mensagem, quando nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós cremos na palavra de Deus e depois nós começamos, meus amados, a afirmar em nós mesmos, a afirmar nas nossas próprias obras, a colocar costumes que não estão de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos compreender o que a Bíblia diz ali para mim e para você, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus, não é para que homem nenhum se glorie. Então nós recebemos a graça de Deus em vão quando nós começamos a nos gloriar em nós mesmos. Tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, meus amados, nós nos tornamos uma nova criatura. Por isso, nós devemos guardar a nossa fé e devemos dar ao nosso Senhor toda a honra e todo o crédito. Somente Deus, meus amados, merece toda a honra e todo o crédito. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras, porque nós podemos produzir boas obras mediante a graça, mediante o favor, mediante o Espírito Santo de Deus. E nós temos que tomar cuidado para que uma vez que nós vamos receber a graça, nós não vemos, meus amados, entrar na religiosidade e acabar abandonando a graça e firmar em nós mesmos, firmar nas nossas próprias obras, firmar no nosso próprio conhecimento. Porque a Bíblia diz ali em Provérbios 14, 12, que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas o final desse caminho é a morte. O apóstolo Paulo ele vai explicar um pouco sobre isso ali em Gálatas. Eu quero estar lendo com vocês no capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 6, aonde ele vai nos dizer: ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, de Cristo nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que é obrigado a cumprir toda a lei, você que procura ser justificado pela lei, separa-se de Cristo e cai da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha, meus amados, o apóstolo Paulo nos ensinando aqui a não firmarmos nas obras da lei. Embora a lei ela seja santa, pura e perfeita, ela exige de mim, de você, obediência pelas nossas próprias forças. E a lei foi dada por 1500 anos. E quando Jesus veio, meus amados, para trazer a graça de Deus, a Bíblia vai dizer, meus amados, ali em Romanos 3,12, Romanos 3,23, não há um justo sequer, ninguém consiga fazer o bem, e todos pecaram e todos estão distante da glória de Deus. Por mais que a lei seja santa, pura e perfeita, ela não consegue justificar o homem. O homem ele é justificado pela fé quando ele crê em Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer ali em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Quando você crê em Jesus Cristo, você acredita em Jesus,
você é perdoado e você é justificado. Não é por minhas obras e não é por suas obras. A Bíblia vai dizer ali em João, no capítulo 1, no versículo 17, que a lei, ela veio por intermédio de Jesus, mas a lei, ela veio por intermédio de Moisés, meus amados, melhor dizendo, né? E a graça e a verdade, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. A graça, meus amados, é Cristo cumprindo com mim e com suas obrigações. E pela fé no nome dele, nós somos justificados e nós somos perdoados. A Bíblia diz ali em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça que vem de Deus. Por isso, meus amados, não adiantava a pessoa circuncidar e se esforçar para cumprir a lei. O meio de salvação é se arrepender de seus pecados, reconhecer que é falho e pecador e receber na sua vida o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Entender que você é salvo mediante a fé, quando você crê no nome dele e é através do Espírito Santo que você produz boas obras. Você não consegue produzir boas obras em si mesmo. Por mais que você queira, por mais que você se esforce para isso, você não vai conseguir. A Bíblia diz ali em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade. Tudo de bom vem do Espírito, é um fruto do Espírito. Você precisa, meus amados, ter o Espírito Santo dentro de você para você produzir esses frutos. Esses frutos vão ser produzidos em você através da graça e através do poder de Deus. Você não pode, meus amados, em si mesmo produzir esses frutos. Você precisa ser perdoado, receber o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, e nesse momento o Espírito Santo vem para dentro de você, você se torna uma nova criatura e você se torna uma pessoa boa mediante a graça, mediante o poder. É aquilo que a Bíblia nos diz ali em Romanos 1,17, aonde a palavra vai dizer, meus amados, que o justo, ele vive pela fé. Nós somos justificados por crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz ali em Romanos 6,14 que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado, ele não tem mais domínio sobre a minha vida e ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Não receba a graça em vão, mas firme-se na graça, firme-se no poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Efésios 6,10, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se você se fortalecer em Deus e na força do poder de Deus, meus amados, você não vai receber a graça de Deus em vão, porque você vai dar a Ele todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Você não precisa lutar para ser livre. Você precisa entender que Cristo libertou você. Em João 8,36, Jesus vai dizer, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E uma vez que você entende que Cristo libertou você, Ele tornou você livre, você não precisa lutar contra o pecado. Você simplesmente abandona o pecado porque Cristo já te libertou. Você não precisa lutar contra o desejo da carne. Você pode abandonar o desejo da carne porque Cristo já venceu essa batalha. E é crendo em Cristo, mediante a fé, mediante o poder do Espírito, que você vai crucificar os desejos da carne. A Bíblia diz ali em Gálatas 5,16, viva pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês vai satisfazer os desejos da vossa carne. Se você viver pelo Espírito, se você for direcionado pelo Espírito, os desejos da sua carne, onde está ali em Gálatas 5,19, vai cair por terra e você vai ser abençoado através da graça, através do poder. E ele continua dizendo no versículo 2, que nós lemos aqui ó, em 2 Coríntios 6, agora o versículo 2, ó, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A porta da graça está aberta para mim, está aberta para você. E nós devemos tomar essa decisão agora.
Agora, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, o momento de você se decidir é agora. Vai chegar o tempo a qual a porta da graça vai se fechar e você não vai ter mais oportunidade. Quando a porta da graça se fechar, com o Espírito Santo levar a igreja, meus amados, a encontrar com o noivo, você vai ter desejo de entender o que está escrito na palavra e você não vai compreender porque o entendimento da palavra vai ser tirado. A Bíblia diz ali em Amós, no capítulo 11, Amós no capítulo 8, melhor dizendo, do versículo 11 ao 13, que as pessoas vão sair do Oriente ao Ocidente para buscar a palavra e não vai encontrar. Por isso, se decida agora. Agora é o tempo favorável. E quando você receber Jesus, permaneça na fé. Compreenda, meus amados. Ele diz ali em João, no capítulo 15, no versículo 5, que ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. E sem ele nada nós podemos fazer. Imagine uma mangueira. Se ela estiver, meus amados, nascendo ali uma manguinha, no momento que ela estiver pequena ali, se você cortar aquele galho da mangueira e deixar ele fora, essa manga não vai produzir, não vai vingar, ela vai morrer porque ela está sem vida para poder gerar esse fruto. E da mesma maneira, nós sem Jesus, meus amados, não temos como nós se livrarmos do pecado. Não tem como eu e você dar fruto sem o Espírito Santo de Deus. Mas se nós estivermos conectados nele, em João 15,5 vai dizer que nós vamos dar muitos frutos. Sem ele, eu e você, nós não podemos fazer nada. Em nossas próprias obras, em nossos próprios esforços, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós firmamos na graça, nós compreendemos que o poder do Espírito está em nós. Aí, meus amados, nós nos tornamos livres, nós abandonamos o pecado, porque o poder do Espírito nos leva a viver em liberdade. Não receba a graça de Deus em vão. Não confie em si mesmo. Não firme nas forças de seus próprios braços. Jeremias diz ali em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, maldito o homem que confia no homem cujas forças estão em seus próprios braços. Ele entra debaixo de maldição, porque por mais que ele se esforce, ele não consegue obedecer. Mas quando você crê em Jesus e recebe o Espírito, mediante o poder do Espírito, você agrada ao Senhor e você faz a vontade de Deus e você produz boas obras, porque o Espírito que está em você vai levar você a produzir boas obras. Se você compreender que não é pelo seu esforço, se você confiar nele, se você pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai capacitar você. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Não receba a graça de Deus em vão. Eu quero estar orando por você que ouviu essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa palavra, que eles venham firmar na sua graça, na força do seu poder, que eles não venham receber a graça em vão, que eles venham guardar a fé, que eles venham manter firme a fé em Ti, que todos nós, Senhor, venhamos firmar em Ti, compreender que é através do seu Espírito que nós podemos fazer a sua vontade. Não há capacidade no homem natural, mas o homem espiritual, ele é capacitado por ti, pelo teu Espírito e pelo teu poder. Nós lemos aqui na Bíblia, em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Nós acreditamos em Ti, por isso nós somos justificados mediante a fé. Não é por nossas obras, mas é um presente que vem de Ti. Nós aceitamos esse presente mediante a fé e isso nos torna limpo. Amém.